Quase, hein, Giovana? Bom, vamos começar e quem for chegando vai pegando aí a situação. Bom, estava conversando sexta-feira com Cristóvão e com Merijane, e aí o seguinte, em outra escola que eu trabalho, né, junto com o Cristóvão também, lá eu também ministro a disciplina de artes, certo? A gente sabe que a disciplina de artes, ela só tem, se eu não me engano, obrigatoriedade no primeiro ano do ensino médio, nos outros anos não existe obrigação. Entretanto, se vocês olharem as provas do Enem de 2015 para cá, todo ano tem caído alguma questão sobre artes, tá? Então, qual é a ideia? De que uma vez por bimestre, uma aula minha vai ser sobre arte. E aí a gente vai falar ponto, não vai falar de todas as 7 artes, em suas características, não. A gente vai falar de arte de maneira mais geral, certo? Obviamente, e abordando aqueles assuntos que foram mais recorrentes no Enem. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, foram 4 questões sobre. Quatro não, foram 5 questões sobre artes, só em 2018. Né? Lembrando que segundo o Enem, né, o aluno do ensino médio, ele, ele tem que dominar os conceitos básicos, né, sobre artes e tal, enfim. Então, ela é abordada, assim como língua estrangeira, em linguagens, códigos e suas tecnologias, mas pode vir também atrelada à história, sociologia, geografia, né? Pode vir ali também, tá? Então, a ideia é que possa se conhecer, né? E alguns conceitos de arte, saber interpretar trabalhos artísticos, né? E segundo o governo, é necessário que o candidato tenha conhecimento sobre as principais vanguardas artísticas e saiba relacionar as obras ao contexto histórico em que foram produzidas, né? Levando em conta aspectos sociais, econômicos, enfim. Então, levando em conta ali o momento. Então, isso é um dos pontos que é essencial, é conhecer ali o momento em que vão estar inseridos. Por isso que muitas vezes a gente vê essa vinculação das artes com a história. Então, como a arte ela faz parte de um momento histórico, naturalmente, ela vai ter também as suas características do período, certo? Então, isso é um fato que a gente não pode dissociar. Então, ó, quais são os assuntos que mais caíram de artes no Enem nos últimos anos? Arte contemporânea é o que mais cai, tá? Já caiu principalmente 2015 para cá. Dentro do body art, integração entre linguagens, inclusive na 2018 caiu essas duas demandas da arte moderna, da arte contemporânea, desculpa, arte digital, arte performática, hip hop, grafite, enfim. Então, tudo isso está dentro da arte contemporânea, que é o que a gente vai ver hoje. As vanguardas artísticas europeias, que aí a gente tem que fazer as associações, porque pode vir abordado de uma maneira histórica, certo? Então, são correntes que surgem no século XX na Europa, tá? E tinham com o objetivo de romper
o que tinha sido produzido de arte até então. Então, eles trazem diferentes expressões ali. Então, os que apareceram já: expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, que a gente vê quando entrar no assunto do segundo bimestre, tá? O terceiro ponto, muito importante, pois pode cair em história, pode cair em linguagens, né, tanto em literatura como em artes, que é o modernismo, certo? Então, tanto que é um assunto que a gente vê que vocês veem em literatura, é um assunto que vocês veem em história e é um assunto aqui que a gente vê também em artes, tá? Então, até porque muitos temas ali do Enem estão ligados às coisas que estão acontecendo na atualidade, tá? Então, por exemplo, 2019 teve uma exposição grande, tá? De Tarsila do Amaral, enfim, que foi uma pintura modernista. Então, pode vir dentro desse aspecto. Por fim, certo? Fotografia, que seria história da arte, e outros assuntos de maneira geral, que aí a gente pega fotografia, ópera, cerâmica, xilogravura, colagem, que foram coisas que já caíram também no Enem. Lembrando que artes a gente vai considerar ali arquitetura, pintura, escultura, música, dança e o cinema, que seriam as artes, né, estabelecidas. Então, a arquitetura também entra como uma forma de arte, certo? Então isso é só para a gente ter ali uma ideia, né, de como as questões podem cair, certo? E aí, depois, se vocês quiserem buscar, eu vou depois disponibilizar para vocês, vou montar um materialzinho de arte contemporânea e passar para vocês. Então, à medida que a gente for vendo os assuntos, aí eu vou passando o material, tá bom? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, 2018 caiu uma questão sobre body art, caiu uma questão sobre fotografia, colagem, tá? Caiu uma questão que abordava, fazia uma analogia com óperas e tal, com a multilinguagem, que foi uma questão que abordou teatro mágico. Eu não sei se alguém conhece essa trupe, essa banda. Professor, licença. Pode? Vinícius está na sala de espera. Tá, valeu. Pronto. Obrigado. Então esses assuntos que infelizmente muitas vezes são nos relegados a segundo plano, né? Porque a galera fala, não, para que eu vou estudar arte? É melhor eu gastar tempo com outra coisa, tá? Mas enfim, diante disso, tá? Como eu disse, a intenção não é se aprofundar, não é ter uma aula de artes por semana, mas sim uma vez por bimestre para nós pegarmos esses assuntos mais recorrentes no Enem e darmos fazer um material e dar uma trabalhada neles, tá bom? Então, ó, a primeira coisa que é importante da gente analisar quando fala de arte contemporânea é fazer analisar essa diferença de temporalidade, tá? Cuidado, certo? Porque quando a gente fala de história contemporânea, nós estamos falando tudo o que aconteceu após a Revolução Francesa, certo? Então, é tudo pós-Revolução Francesa. Nas artes contemporâneas, a arte contemporânea, ela vai ser considerada o que surge a partir da segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, certo? Então, é essa diferença que há aí. Então, cuidado, tá? Que a arte contemporânea ela não inicia quando começamos a
arte contemporânea, mas ela vem mais à frente, tá? E aí, como eu falei, tá? A arte contemporânea pode receber o nome também de arte pós-moderna, certo? Então, um dos pontos principais que a gente percebe na arte contemporânea, se comparada às artes que a gente via anteriormente, tá? É que há uma preocupação de vincular essa vida cotidiana com a arte, com esse universo artístico, certo? Então, muitas das vezes, a arte contemporânea ela tende a unir diferentes linguagens. Isso só existe na arte contemporânea? Não. A ópera é um exemplo de multilinguagem artística. Então, você vai ter a música, você vai ter a teatralidade, você pode ter a dança, certo? Então, a ópera é um exemplo que não é contemporâneo de multilinguagens ali. Mas isso vai ser uma tendência, as diferentes linguagens artísticas vão ser uma tendência muito maior aqui na arte contemporânea. Um outro detalhe é que, em grande parte, a arte contemporânea ela é muito interativa, certo? É diferente do que a gente tinha anteriormente, até o modernismo, que nós tínhamos uma arte contemplativa. E aí qual a diferença? Pelo nome dá para matar, né? Qual seria a ideia? Pega um exemplo. Quando vocês forem lá no Museu do Louvre, em Paris, que vocês forem ver a Mona Lisa, vocês podem tocar nela. Professor, e tu tá Fala, na sala de espera. já está aqui na sala, já está adicionado. Beleza, beleza. Então, você não pode interagir com aquele tipo de arte, você não pode tocar nas esculturas de Michelangelo, você não pode tocar nas pinturas, nos afrescos de Michelangelo, você não pode fazer isso, né? Então, a arte contemplativa, então ela está ali para a gente contemplar. Inclusive, quando vocês forem ver a Mona Lisa, cuidado para não se decepcionar. Tá um quadrinho desse tamanho aqui, que fica, você vê a uns 4 metros de distância, é gente que só o carão, você nem vê direito, nem vale a pena, né? Bom, mas é interessante justamente isso. Quando a gente vai para a arte contemporânea, existe uma interação de nós com a arte, com o artista, com o que quer que seja. Então, às vezes vai ter uma obra de arte que você vai ter que tocar, que você vai cheirar, que, sei lá, que o artista quer que você sinta a textura do que ele criou ali. E, além do mais, né, tá ficando cada vez mais interativo. Uma forma de arte que é o cinema, ela tá ficando interativa. Tem filmes, como foi lançado o filme sobre aquela série que tem no Netflix, eita, que os caras, enfim, que os caras fizeram um filme interativo, tá? Que que à medida que você vai chegando em alguns pontos lá do filme, se você tiver TVs interativas modernas, né? Você que vai determinando o que vai acontecer com o filme. O final do filme depende das suas ações ao longo dele, tá? São restritas, enfim, porque geralmente são duas ações no máximo a serem tomadas, mas olha o quanto isso é diferente. Eu estou interagindo agora com o filme, né? Então a arte contemporânea ela tem essa preocupação da interação do interlocutor com a arte, tá? Então a gente tem, né, o surgimento dessa arte contemporânea, principalmente como quando surge a partir dali da década de 50, tal, 60, principalmente nos Estados Unidos, que é quando se desenvolve a chamada pop art lá.
que é um movimento muito forte. Lá a gente vai ter o artista, o Andy Warhol, tá? Que ele é muito conhecido nesse fenômeno da pop art. Ele que desenhou as latas de sopa Campbell's nos Estados Unidos, que foi um dos trabalhos mais conhecidos dele. Ele fez um desenho um desenho não, ele pegou uma foto de Marilyn Monroe e trabalhou ela dentro daquela pop art, que é uma das figuras também que é bastante utilizadas, certo? Quando a gente fala ali da pop art, tá? Então aqui, ó, é justamente a lata de sopa que ele desenhou, a Campbell's, tá? Que é super famosa. E aqui a imagem da Marilyn Monroe. Ele achava ela belíssima e aí ele pegou uma fotografia dela, preto e branco, e foi colorindo e dando esse aspecto bem caricato até, né? Reforçando algumas das suas características físicas, como o cabelo, que era loiro, e ele colocou um amarelo, na sua maioria bem forte, a sombra azul, ele deu destaque, a boca vermelha, enfim. Então ele caricaturizou a imagem de Marilyn Monroe, né? E aí, dentro da mesma coisa, Jacqueline Kennedy Onassis, né? Então é importante para a gente perceber justamente isso aí, que é uma característica que a gente percebe na arte de maneira geral ali nos anos 50 e 60. Se você for pegar quadrinhos dessa época, vão ter essas cores bem fortes, tá? Então, até hoje tem muitas lojas e tal que gostam de dar um ar mais vintage às suas coisas, que elas acabam utilizando aspectos ali da pop art. Aqui em João Pessoa, pelo menos, tem várias lojas, vários bares, restaurantes que tem essa pegada mais retrô, que aí eles utilizam esse tipo de arte chamada de pop art, que é bem interessante. Outra coisa que surge ali dentro dos Estados Unidos nesse período é o minimalismo. Então, a ideia da arte minimalista é uma coisa assim, tipo, o cara chega, colocou lá na galeria um abajur no meio da galeria. Aquilo para ele vai ser uma arte, só um abajur. Tá, mas o que danado é arte, então? Botar um abajur no meio ali, né? Mas para ele pode ter a percepção de que as pessoas vivem na escuridão e basta que elas toquem, elas puxem a cordinha para que se faça luz, saindo da escuridão, buscando um outro aspecto social, uma nova vivência, uma nova realidade a partir do momento que você acende a luz. Então, pode ser a reflexão que o artista traga. Então, eles vão tratar dessas coisas minimalistas mesmo, mínimas, que existem. A gente tem que entender também que essas tendências artísticas elas vão se espalhar muito facilmente pelo mundo, até porque a gente está vivendo ali um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, um momento de globalização, fortalecimento do capitalismo, e as artes elas vão entrar dentro dessa lógica da indústria cultural, né? Então, por exemplo, a gente vai ter cada vez mais uma padronização da arte, né? E aí alguns artistas eles vão tentar quebrar essa padronização dessa indústria cultural. Então, por exemplo, hoje a coisa mais fácil é você ter um quadro da Mona Lisa. Você vai ter ali, se tiver ali, você manda alguém imprimir numa gráfica, numa qualidade ótima, você pode botar no seu quadro. Então, isso antigamente era uma coisa que era impensável, né? Então, ó, essa arte contemporânea, ela vem com o objetivo de muito mais de valorizar as ideias e o processo de fabricação daquela arte do que a forma final, do que o objeto, tá? Então eles buscam fazer com que as pessoas tenham reflexões sobre o mundo, sobre a arte. Então a arte contemporânea, muitas das vezes, ela quer trazer
esses questionamentos, tá? E muitas vezes elas tentam se aproximar da vida comum, tá? Então, ó, esse tipo de arte que a gente chama de pop art, enfim, da arte moderna, tá? O objetivo deles era se aproximar cada vez mais dessa ideia de cultura de massas, enfim, dessa massificação. E a partir daí, né, a gente tem essas características peculiares da arte contemporânea, como utilização de novas tecnologias, certo? Novas formas de mídia para poder proliferar, para poder espalhar esse tipo de arte, certo? A quebra de barreiras em algumas linguagens, e aí eles vão ter essa característica de unir diversos tipos, tá? Então o cara vai lá, sei lá, fazer uma escultura e colocar uma lata de tinta do lado, para que o interlocutor, quando ele venha, ele pinte uma partezinha que ele quiser, tá? Então, saindo daquele tradicionalismo da arte, de que quem faz a arte unicamente é o artista. E ali, aqui na arte contemporânea, o artista vai trazer a arte dele para o cotidiano, vai trazer a arte dele para o questionamento do dia a dia das pessoas. Então, eles vão tentar aproximar a arte da vida. E aí, às vezes, eles trazem reflexões sobre a ideia do coletivo, né, da coisa pública, a política, sexualidade, marginalização, enfim. Então, questão racial, o patriarcado, né, o machismo, questões de gênero, desigualdade social. Então, a arte contemporânea, em sua grande maioria, em grande parte dela, ela vai ter também uma preocupação social, certo? Então ela vai trazer questionamentos sobre muitos assuntos. Tem alguns artistas brasileiros que trazem isso, tá? Uma das mais famosas que traz esse questionamento aqui no Brasil é a Rosa Paulino, né? Que ela vai tentar combater aquela ideia do patriarcado, do machismo, da violência contra a mulher, enfim, que é muito abordado no tipo de arte dela, né? E aí eles vão herdar aquela coisa contestadora, enfim, né? E aí muitas vezes as pessoas olham essas obras de arte contemporânea e se questionam, né? O que afinal é a arte? Né? Que eu acho que é o que todo mundo mais ou menos se pergunta sempre, tipo, o que pode ser considerado arte, tá bom? Então, ó, outra característica, tá, dessa arte contemporânea, como eu falei, é essa interação com o público, tá? Então eles tentam proporcionar algumas experiências com as obras. A gente tem aqui em João Pessoa um espaço cultural interativo. Eu não sei se vocês já foram lá no Espaço Cultural da Energisa, que é no início da Epitácio Pessoa, mas lá é um espaço cultural interativo. Então vai ter alguns aspectos lá que você vai interagir com alguns objetos, tá? Bom, e aqui no Brasil, onde é que vem forte a arte contemporânea e quando é que ela começa? Essas ideias da arte contemporânea, elas começam a se consolidar no Brasil, principalmente a partir de 1959, tá? Com o chamado Manifesto no Neoconcreto, e ali a gente vai ter escritores como Amílcar de Castro, Ferreira Goulart, Reinaldo Jardim, artistas plásticos como Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, que vão ser os responsáveis pela introdução dessa arte contemporânea aqui no Brasil, tá? E ali nos anos 80 foi que esse tipo de arte, a arte contemporânea, ela ganhou mais espaço no Brasil, principalmente a partir de 1980. Né? E hoje um dos grandes nomes da arte contemporânea
brasileira, reconhecida internacionalmente, é o Romero Brito, né? Então ele hoje Professor, Professor, licença. Giovana. Coloca a Giovana aí de novo, por tá favor. pronto. Então o Romero Brito ele é o grande expoente, tá, dessa forma de arte aí, da arte contemporânea brasileira. E aí tem alguns grupos, alguns artistas que são importantes quando a gente fala de arte contemporânea. Na década de 60 surgiu um chamado Grupo Fluxus, tá? Que continha diversos artistas e eles utilizavam diversas linguagens artísticas para produzir uma forma de arte. Muitas vezes provocativa para a época, tá? Uma das performances que eles fizeram era cortando peças. E aí, basicamente, era a futura esposa ali de John Lennon, que fez parte do movimento Fluxus, Yoko Ono, e ela estava em pé com roupas e as pessoas iam lá e cortavam pedaços da roupa dela, né? Mas aí a gente vai ter uma mulher em público tendo suas vestes rasgadas e ficando apenas de roupa íntima, de calcinha e sutiã. Então, isso é uma provocação. A gente está falando de 1960, tá? Em especial nos Estados Unidos, a gente tinha o quê? O finalzinho ali da luta pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Então, era uma forma de contestação, né? Então, a gente sabe essa coisa do patriarcado, da erotização do corpo feminino, do machismo, que isso é muito forte, tá? Então, eles tentavam combater essas ideias, tá? Outra que foi muito conhecida foi Maria Abramović, que é uma sérvia, tá? E ela começou a fazer esse tipo de arte que a gente chama de performática. E ela, com o ex-marido dela, com o ex-companheiro dela, ela criou várias obras, enfim, né? E aí, uma das mais famosas performances dela foi ela chamou de O Artista e o Seu Presente, né? E aí, basicamente, ela pegou uma mesa, colocou uma cadeira de cada lado. E ali ela ficava só sentada e observando, né? Aí o que é que aconteceu? O ex-marido dela estava lá e simplesmente chegou e sentou na outra cadeira e ficou lá, né? E ali foi uma arte performática, né? Que foi estabelecido. Aqui no Brasil a gente tinha um Hélio Oiticica, muito famoso, tá? Ele trabalhou muito principalmente com escultura, tá? Escultura e pinturas, que ele é mais famoso, certo? Ele tem muita contribuição nas artes performáticas, ele cria algumas vestes, enfim, algumas características para vestir alguns grupos artísticos. A Rosa Paulino, que ela vai trazer muita coisa acerca do racismo estrutural que a gente vê, a situação feminina no Brasil. Então é bem interessante que ela traz muitos questionamentos. E assim, é importante que a gente conheça esse tipo de artista porque é o nosso dia a dia, né? São representantes ali da nossa realidade e que muitas vezes nós não percebemos. Um outro artista que é muito conhecido ao redor do mundo é o Banksy. Ele trabalha com o que a gente chama de stencil, que é o stencil, é quando você pega uma coisa de madeira, de papel, enfim, faz um grafite por cima, né? Então ele ficou bastante conhecido ao redor do mundo, tá? Ninguém sabe, na verdade, qual a real identidade dele, porque geralmente ele faz durante a noite. Aqui tem alguns exemplos de obras de Banksy, né?
Então ele trabalha ao redor do mundo. Esse aqui da menina com o balãozinho é muito conhecido, né? E tem esse aqui que simbolizaria, tá? Um cara ali jogando uma flores em vez de estar jogando flores, em vez de estar jogando uma bomba, uma coisa do tipo. É uma crítica aqui social, certo? Que o cara não tem nenhum comentário, nenhuma curtida e nenhum amigo, a tristeza, né, que existe. E ele trabalha dentro dessa característica aqui do stencil, tá? E aí, dentro da arte contemporânea, só para a gente finalizar, que já só falta 6 minutos, a gente fala da arte conceitual. Então, dentro dessa ideia, se busca o conceito, um questionamento acerca das coisas. Teve uma artista que ela pegou e colocou, o nome da obra é $0. Ela pintou uma moeda, uma nota como se fosse $0, para fazer uma crítica à hiperinflação, para fazer uma crítica à desvalorização da moeda, enfim. Aqui no Brasil, a gente teve uma de Cildo Meirelles, que para questionar a morte do jornalista Vladimir Herzog, ele pegou uma cédula de dinheiro da década de 1970, fez um carimbo com o nome Quem Matou Herzog, né? Então, é uma coisa que traz um conceito, traz um questionamento por trás. A arte povera, que vai trazer uma coisa de reciclagem, de reutilização, fazendo uma crítica ao consumismo da sociedade atual, né? Enfim, que a gente consome muito, a crítica à indústria, ao sistema capitalista. Então, por isso que esse tipo de arte ele vai reutilizar muito materiais. E a performance, né? Como eu falei, que muitas vezes a ideia da arte performática, ela acontece ela tem uma duração de acontecer. E às vezes para poder fazer novamente, para poder repetir aquela cena, alguma coisa, e geralmente ou se fotografa ou se grava algum vídeo, né? Mas a arte performática, ela tem uma duração, ela tem um lugar e ela tem um tempo para ocorrer. O hiperrealismo, tá? Que aí surge também nos Estados Unidos na década de 60 e que ganhou cada vez mais força com a digitalização, com essa introdução dessas tecnologias, e a land art, que é a arte da terra, enfim, que os caras utilizam aspectos ali da natureza para construir coisas, objetos, enfim. Nos Estados Unidos tem algumas desse tipo de obra, tá? E um exemplo disso que a gente tem são aquelas ilhas artificiais lá de Dubai. Ali é uma forma de land art. Então o cara pegou ali, construiu uma interação com a natureza e fez uma planta, fez um mapa mundi. E o street art, que a gente vê ali em cidades como Rio de Janeiro, na escadaria Selarón, que a gente vê também em Pipa, tem uma rua que é toda coloridinha lá, né? Então tem isso, o grafite entra no street art, e o body art, que é a utilização do corpo como matéria para o tipo de arte. E aí eu posso utilizar o meu corpo, tá? A ideia é de que o corpo ele faz parte da arte. Então, inclusive, a questão que caiu no Enem de 2018 era extremamente conceitual. Então, tinha uma imagem lá de uma pessoa e aí ela estava com espelhos no pé, né? E trazia lá um textozinho e, basicamente, ele pedia para você o conceito de body art, tá? Então, basicamente, o que é? É fazer do nosso corpo, né, do corpo do artista, um suporte para a sua forma de arte. Então, você tinha que conhecer o conceito de body art para poder responder aquela questão que caiu como caiu ali em 2018. A tatuagem pode ser uma forma de body art e que mescla também alguns aspectos históricos e ritualísticos
que é importante. Então, por exemplo, poderia cair uma vinculação de body art com tatuagens de grupos tradicionais ali da Polinésia, aqui do Brasil, enfim. Então, para a gente perceber como essa abordagem da arte ela pode ser ampla, certo? Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Açucena. Águida. Arnóbio. Giovana. Hugo. Hugo. Ítalo. Presente, professor. Beleza. Gustavo. Levi. Noemi. Pablo. Paulo. Renan. Ruth. Samiri. Vitor. Vinícius. Pronto, pessoal. Beleza, Vitor. Então, ó, eu vou preparar esse material e vou ver se eu mando até no máximo sexta-feira para vocês, tá bom? E aí, próxima semana a gente retorna com o assunto de história normalmente, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais. Valeu, falou.